Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos agora iniciar o estudo da sentença, né? O pronunciamento do juiz, aquele pronunciamento que na verdade se busca, né? Toda pessoa que propõe uma ação espera uma resposta do Poder Judiciário e essa resposta que se espera é uma resposta definitiva, uma resposta que realmente resolva o mérito, coloque fim àquela lide, coloque fim à discussão, tá? Vamos avançar aqui direto, vamos passar para o nosso material. A partir de agora, nas aulas ali de provas em espécie, a gente ficou um pouco preso ao texto da lei, mas agora vamos ter que compreender aqui um pouco mais algumas classificações doutrinárias, né? Então, primeira coisa, conceito. Um conceito de sentença a gente pode encontrar no próprio Código, né? Quando ele trata dos pronunciamentos do juiz, ele diz que, ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, tá? Na verdade, aqui, isso até pode um dia vir a ser objeto de prova subjetiva ou prova oral de concursos públicos aí de carreiras jurídicas. A gente teve uma mudança no conceito de sentença. No original do Código 73, então em 73 o Código trazia um conceito de posição no tempo, posição no curso do processo. Então, o que era a sentença? O ato que colocava fim ao processo. Só que aí a doutrina caiu em cima dizendo, olha, peraí, mas nem toda sentença, primeiro, a sentença não põe fim ao processo. O processo continua na instância recursal. Segundo, nem pode dizer que a sentença coloca fim à atuação de uma instância, da primeira instância, porque depois da sentença, que é um pronunciamento do juiz, existem outros pronunciamentos do juiz, como despachos, né? Como decisões. Como assim? Quando o juiz recebe um recurso de apelação, ele decide quanto aos efeitos em que ele recebe esse recurso de apelação. Então, nesse caso, a gente tinha aí um conceito que era meio, que destoava um pouco, né, do que a gente enfrentava na prática. Lá para 2002, salvo engano, o código foi alterado e começou a trabalhar com um conceito de conteúdo. Então o código, aquele artigo que tratava, era o 162, parágrafo 1º, falava que sentença era o ato do juiz fundado em uma das hipóteses dos artigos 267 e 269. Então não importava o nome que estava lá em cima, podia ser despacho, decisão interlocutória. Se o fundamento do ato fosse qualquer hipótese do 267 ou do 269, era uma sentença. Então era um conceito de conteúdo. Então, o legislador saiu de um lugar, foi para outro e parece que no novo código ele resolveu deixar um pé em cada lugar, porque ele manteve a ideia do conteúdo, mas ele voltou à ideia do fim. Só que ele não fala fim ao processo, ele fala fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, tá? A execução. Só que aqui o legislador, quando ele usa a expressão execução, ele está se referindo normalmente à execução de título extrajudicial, porque quando ele fala da execução de título judicial, ele costuma utilizar a expressão cumprimento de sentença, né? E o procedimento de cumprimento de sentença, ele também vai ter que ser extinto por uma sentença, porque senão o processo vai ficar em aberto. Então aqui a gente já vai ter uma situação que destoa da realidade, tá? Quando a gente fala de sentença, a gente fala em duas classificações, né? Uma que divide a sentença em definitiva, aliás, são três. Uma que divide a sentença em definitiva ou terminativa, e aí, definitiva é aquela sentença de mérito, né? Aquela sentença que está fundada nas hipóteses do artigo 487, que são três hipóteses, né? A gente já comentou em outras aulas. Aquela hipótese em que o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor, inciso 1º. Inciso 2º, em que ele profere uma sentença homologatória, homologando um acordo
homologando a renúncia do direito pelo autor, homologando o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu. Tá? Essa sentença de mérito, sentença definitiva, ela, quando transitada em julgado, faz coisa julgada material. E aí é aquela coisa julgada da Constituição que impede que o objeto seja rediscutido. A terminativa é aquela que não define o mérito, é aquela que termina com o processo, né? Com o procedimento. Então a gente tem várias hipóteses, normalmente são vícios formais, tá? A extinção sem resolução de mérito não faz coisa julgada material porque o mérito nunca foi discutido. Então eu não vou falar que eu posso rediscutir em outro processo, que na verdade ele nem foi discutido. E essa sentença então, quando transita em julgado, a coisa julgada é meramente formal, não dá mais para fazer nada naquele processo, mas eu posso fazer em outro, tá? A gente tem uma classificação ternária. A ternária é aquela que coloca as sentenças como sendo declaratórias ou meramente declaratórias, já que toda sentença proferida num processo de conhecimento é declaratória, mas tem aquelas que são meramente declaratórias, quer dizer, declaro a nulidade da cláusula contratual. Eu tenho sentenças constitutivas, e eu tenho sentenças, as constitutivas são aquelas que o juiz reconhece juridicamente uma situação que já existe no mundo dos fatos, como, por exemplo, sentença que reconhece uma união estável, né? Que já existe a união estável no mundo dos fatos, ela já produz os seus efeitos no mundo jurídico, né? Mas eu quero que seja reconhecida juridicamente, eu vou lá e peço o reconhecimento. Hoje, na verdade, basta a declaração no cartório. E ela pode ser condenatória. Então, na verdade, ela pode ser meramente declaratória, ela pode ser declaratória constitutiva e ela pode ser declaratória condenatória. É porque ela declara o direito e impõe a obrigação, né? Condenatória. A classificação quinária, ela trabalha a partir dessa ternária, quer dizer, a sentença pode ser declaratória, constitutiva, e condenatória. Mas, nessa classificação, acrescentam outras duas, que seria a sentença mandamental e a sentença executiva lato sensu. Essa aqui eu preciso me valer de meios coercitivos, como, por exemplo, a penhora de bens, né? A mandamental é aquela que já traz um comando auto-aplicável. E há quem reestruture essa classificação quinária de outra forma, colocando o que me parece mais adequado, é que a mandamental ela é condenatória, a executiva lato sensu também é condenatória. Na verdade, a gente está falando aqui da forma de cumprimento dela, então ela entraria aqui. Seria declaratória, meramente declaratória, constitutiva, condenatória, que pode ser mandamental, ou executiva lato sensu. Qual que está certa? Qual que está errada? Não existe classificação certa nem classificação errada. Existe classificação útil e classificação inútil, né? Classificação é criada pela doutrina. É raríssimo uma classificação criada pelo texto da lei. A finalidade da classificação é você facilitar a compreensão de um determinado conteúdo, né? A lei não diz as sentenças se classificam em declaratórias, constitutivas, condenatórias. Ela começa a falar, eventualmente, que a sentença pode ser declaratória. Lá no outro pedaço ela vai dizer assim, as sentenças condenatórias, papapá, enfim. E aí a doutrina vai lá e pega aquilo e fala, olha, existe sentença assim, assim e assim, e cria a sua estrutura, tá? Então, a gente tem aqui, na verdade, saber que existem essas duas classificações, a ternária e a quinária, e que existem duas correntes aí que distribuem essa classificação mandamental executiva lato sensu dentro da condenatória ou como autônomas. Lá no material escrito eu faço referência a quem são os principais defensores de cada corrente e as justificativas. Tranquilo? Vamos para frente.
Elementos essenciais da sentença. Elementos essenciais da sentença. Relatório, que é um resumo ali de tudo que aconteceu no processo, né? Os nomes das partes, qual é o caso, qual o pedido, quais as razões da contestação, o que aconteceu no curso do processo, foi deferida a prova tal, houve reconvenção, teve réplica. A fundamentação da decisão, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, e a parte dispositiva, que o juiz resolve as questões, então que tem o comando, né? Ante exposto, julgo procedente o pedido para condenar, esse é o dispositivo da sentença. Então, esses 3 elementos são essenciais à sentença. Faltando qualquer um deles, essa sentença ela tem que ser anulada, tá? Uma grande inovação do Código está no artigo 489, parágrafo 1º. Esse artigo 489, parágrafo 1º, ele está dando muito o que falar. Tem muito juiz incomodado, dizendo, mas agora eu vou ter que trabalhar muito para proferir uma sentença, como se não fosse obrigação do juiz trabalhar, né? E trabalhar não é muito ou pouco, é trabalhar o necessário, porque ele precisa prestar a jurisdição, né? Que o que a gente verifica na prática é que o volume, o excesso de litigiosidade faz com que os juízes exerçam uma jurisdição quantitativa e não uma jurisdição qualitativa. E aí eles simplesmente fazem sentenças, proferem sentenças que têm fundamentações genéricas, fundamentações rasas, tá? E que demonstram que o juiz sequer apreciou a fundo a matéria submetida à sua apreciação. Então, o legislador vem agora e tenta colocar um pouco de freio nisso aí, nessa produção quantitativa sem preocupação com a qualidade da decisão. Então ele diz, olha, a fundamentação é um elemento essencial da sentença. Então nesse parágrafo 1º ele diz assim, não se considera fundamentada qualquer decisão. Então não é só a sentença não, é decisão interlocutória, sentença ou acórdão, ou seja, no âmbito dos tribunais também. Tá? Esse 489, parágrafo 1º, ele é riquíssimo, porque ele vai no ponto. Olha só, quem tem um mínimo de experiência forense já se deparou com essas situações aqui. Sentença que se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida, que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto, sem preencher, né, esse conceito jurídico indeterminado, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso, que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, é aquela sentença copia e cola, né? Então você vai olhar ali o assessor, o funcionário da vara, ajudando ali o juiz, que é a realidade, a grande realidade da nossa vida de brasileiro, é que a jurisdição ela é prestada por analistas processuais, né? A atividade do Ministério Público é realizada por analistas processuais. No âmbito dos tribunais, os recursos, as decisões são realizadas por analistas e assessores. Nos tribunais superiores, até por estagiário, dependendo da decisão. No STJ, por exemplo, decisões de não conhecimento de recurso por falta de requisito. Isso aí o estagiário pega ali a planilha, faz o checklist, pega um modelo e copia e cola, né? Adapta. Então, eventualmente acontece, como já aconteceu comigo, inclusive recentemente, de uma decisão, e isso inclusive foi um recurso que foi para o STJ, o advogado do recorrente era o professor Fred Didier, e chegando no âmbito do STJ, eu acabei sendo contratado para fazer um parecer para ser utilizado junto com os memoriais, para ser despachado com os ministros do STJ, no âmbito do STJ não era mais o professor Fred Didier, e o objeto do nosso recurso era justamente que a decisão que negou seguimento ao recurso especial, lá na origem, ela tinha uma fundamentação que não tinha nada a ver com o caso concreto, quer dizer, foi um copia e cola, aquele fundamento servia para outra decisão, mas não para nós. Aquela decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, se eu tenho fundamento A, B e C para o pedido X, o que o judiciário faz na prática? Ele diz assim, ó,
julga improcedente X. Aí você diz, não, peraí, julga improcedente por quê? Porque não tem direito a A. A não fundamenta X. Tá, tudo bem então, mas e B? Não. Aí você embarga de declaração, aí vem aquele copia e cola, né? O judiciário não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos. Peraí, sobre todo argumento não, mas sobre toda a causa de pedir, o judiciário é obrigado. Por quê? Porque a causa de pedir, quando eu altero a causa de pedir, ainda que sejam as mesmas partes e o mesmo pedido, eu não estou falando da mesma ação, é outra ação. Eu troquei a causa de pedir, eu estou com outro elemento da ação. Então, na verdade, eu tenho duas ações no mesmo processo. Isso é muito básico. Isso é básico demais para a gente aceitar um tipo de decisão dessa. O pior é que já sob a vigência do Código Novo, eu já vi decisão do STJ, né, que ele menciona o artigo 489, parágrafo 1º, tá? Menciona isso aqui, só que ele interpreta no sentido contrário, ele interpreta como se o código estivesse dizendo que ele tem direito de não enfrentar todos os argumentos. E ele dá uma interpretação distorcida desse pedaço aqui, tá? Porque, por exemplo, dano moral eu tenho na Constituição Federal, eu tenho no Código Civil e eu tenho no Código de Defesa do Consumidor. Vamos supor que o juiz diga que eu não tenho direito porque não é uma relação de consumo. Tá, mas aprecia com base no Código Civil, aprecia com base na Constituição Federal. Então você tem que se manifestar sobre todos esses argumentos, porque todos esses argumentos constituem a causa de pedir. E se eu tenho uma ação A, parte A e B, ação parte A e B, pedido X, e eu tenho causa de pedir menos e causa de pedir mais, essas ações são distintas, são diferentes, né? Porque os elementos identificadores da ação é que podem demonstrar uma situação de litispendência ou de coisa julgada, se uma delas já tiver transitado em julgado. Então, infelizmente, a gente tem que conviver com isso aqui, mas o legislador traz essa possibilidade, né? Demonstrando que a sentença não é fundamentada, que a decisão não é fundamentada se ela não enfrentar todos os argumentos, tá? Argumentos que sejam capazes, claro, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Também aquela que se limita a invocar precedentes ou enunciados de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Vocês lembram lá quando eu falei do princípio da vinculação ao precedente? Ora, uma súmula, por exemplo, 125. Súmula 125 é uma afirmação, essa súmula é um resumo da jurisprudência dominante de um tribunal. Essa afirmação foi extraída do exame de vários casos concretos. E esses casos concretos têm essa afirmação jurídica como resposta nesses casos concretos, mas essa resposta foi dada em cima de uma situação fática, que é semelhante. Então, quando eu digo não pode, né? Porque a súmula tal não deixa, súmula 125 não deixa. Espera aí, você abriu esses acórdãos que levaram à elaboração da súmula para verificar qual é a minha situação concreta? Essa súmula que proíbe, ela analisou situações Y e concluiu no sentido X. A minha situação é Z, não é Y, é totalmente diferente. Então essa súmula, não, esse enunciado de súmula não se aplica ao meu caso. Eu não posso ter aplicação no meu caso concreto, tá? Porque elas são, os fundamentos de um não se ajustam aos fundamentos do outro. Essa é a ideia de aplicação de precedente. Eu tenho que levar em consideração o jurídico e o fático, tá? A mesma coisa, ó, se eu faço um pedido com base em uma súmula e a decisão deixa de seguir o enunciado, ou a jurisprudência, ou um precedente que a parte invocou, sem demonstrar a existência de distinção. Eu digo, eu quero com base na súmula 30, que diz Y. Eu estou pedindo Y. Aí ele diz, não, esse aqui não se aplica ao seu caso. Por que que não se aplica? Ah, porque os acórdãos que deram origem a essa súmula, a situação fática era X. A sua situação fática é Z. Então não se aplica. Então eu tenho que fazer isso, demonstrar a distinção ou a superação, né? Olha, essa súmula, muito embora esteja ainda lá, constando
da relação de enunciados, mas essa súmula já está superada, esse entendimento já está superado. Ó, pega os acórdãos mais recentes sobre o tema, a matéria já é tratada de forma diferente, tá? Então é isso aqui. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial nessas hipóteses aí. Quando há colisão entre normas, o juiz ele tem que justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. É aquela ideia de que quando eu tenho... Não existe conflito de norma, existe conflito aparente, né? Existem critérios no ordenamento jurídico que a gente utiliza, estão ali na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dizem que a gente vai utilizar o critério da hierarquia, o critério cronológico, o critério da especialidade e outros critérios que a gente extrai, por exemplo, lá na interpretação constitucional, que a gente fala de ponderação, e quando você tem normas da mesma hierarquia e que não são a especialidade não é tão aparente, você vai fazer um juízo de ponderação, né? E não existe conflito, você tem sobreposição de um sobre o outro. Isso é muito utilizado quando a gente fala em confronto, colisão de direitos fundamentais, né? Não existe esse confronto, existe o quê? No caso concreto, um vai preponderar sobre o outro. Então o juiz tem que demonstrar toda a sua fundamentação, demonstrar as premissas fáticas que fundamentam a sua conclusão, tá? A decisão ela deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com a boa-fé. O juiz vai resolver o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pela parte, isso no caso lá do 4871, né? Que é o ideal, é o que se busca, decisão de mérito. Quando eu tenho uma ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que seja formulado um pedido genérico naquelas hipóteses previstas em lei, né? Salvo engano, no artigo 327, a decisão definirá desde logo, por liquidação, a extensão da obrigação. Então, para eu saber qual é a extensão da obrigação, eu preciso liquidar. Se já que era genérico, eu liquido, aí eu já sei qual é o valor. O índice de correção monetária, a taxa de juros, termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, ainda não dá para constar da sentença. Então, lembra lá que, por exemplo, formula um pedido genérico naquela hipótese que diz que eu vou formular o pedido genérico porque o ato, para eu alcançar a determinação do pedido, eu preciso de um ato que deva ser praticado antes pelo réu. Então, o réu é que detém os livros contábeis. Aí eu entro com a ação. No curso da ação, eu produzo aquela prova, exibição de documento ou coisa. Aí, o pedido foi genérico. Foi apresentada a prova, etc. e tal. Na condenação, o juiz já tem condição de determinar o valor. Agora, se ele não tiver condição, não vai ter como determinar o valor. Aí a gente vai para liquidação, tá? A apuração do valor devido, quando depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, aí essa sentença vem de modo genérico, tá? É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, é aquilo que a gente fala de julgamento extra petita, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso. Aqui também está no extra. E aqui está no ultra, como a doutrina se manifesta, né? No ultra petita. Ou seja, o juiz ele está preso ao que foi pedido, né? Se o pedido deve ser certo e determinado, a sentença tem que ser certa e determinada, tá? Então, decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, condicionada a alguma outra situação. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento no momento de proferir a decisão. Se ele constatar também de ofício fato novo, ele vai ouvir as partes sobre ele antes de decidir, tá?
Publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la. Então, uma vez que ele publica, ele não pode mais mexer no conteúdo da sentença. Então, se for para corrigir de ofício ao requerimento erro material ou erro de cálculo, ele pode. Se for para sanar obscuridade, sanar vícios de obscuridade, né? Esclarecer uma obscuridade, desfazer uma contradição, sanar uma omissão, ele vai, por meio de embargos de declaração, poder fazer isso, tá? Fora isso, ele não pode mudar a sentença. Agora, a gente tem que pensar também aqui, ó, lembrar o seguinte, que existe na sentença que indefere a inicial, indeferimento, artigo 330, e a sentença que julga improcedente liminarmente o pedido 331, nesses dois casos eu tenho, quando a parte entra com recurso de apelação, e só nesses dois casos, o Código permite o juízo de retratação. Juízo de retratação. O juiz tem até 15 dias para se retratar, ok? Nessas duas hipóteses. Então, também, uma vez publicada a sentença, aí ele pode alterá-la, aqui fala só por meio de embargos de declaração, mas caberia lembrar, talvez o adequado, fosse uma linha C nesse dispositivo, falando na hipótese, por meio de apelação, do exercício do juízo de retratação, na hipótese dos artigos 330 e 331, tá? Estou pegando aqui o código, ele diz mais ou menos, ele diz, né, o seguinte, ó, 330, parágrafo... Aliás, 331. Indeferida a petição inicial, vamos trocar aqui, tem uma falha aqui de artigo. Então, do 331, ele fala, indeferida a petição inicial, saiu aqui. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, vamos mudar aqui, no prazo, o prazo de 15 dias é o prazo de interposição do recurso de apelação. O prazo é de 5 dias, tá? Na verdade, houve uma mudança, o prazo anterior era de 48 horas, agora é de 5 dias. O juiz pode, no prazo de 5 dias, retratar-se. Se não houver retratação, o juiz mandará o réu para responder ao recurso, citar o réu para responder ao recurso. No 332 é que fala da improcedência liminar do pedido, e lá no parágrafo 3º diz, interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias, tá? Então, 332. São outras duas hipóteses em que o juiz pode, após a publicação da sentença, alterar, mas aí depende da interposição do recurso, como depende, na letra B, da interposição do recurso de embargos de declaração. Decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação em dinheiro e que determinar a conversão de prestação de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Como assim? Ora, uma hipoteca é uma garantia, né? Então é o seguinte, decisão produz a hipoteca judiciária, mesmo que a condenação seja genérica, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bens do devedor, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo, tá? Essa hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário,
Quando a gente fala de hipoteca, vocês lembram? É uma garantia, mas na verdade a hipoteca é um ônus, né, real que você grava lá no registro imobiliário. Então, eu vou pegar um dinheiro emprestado num banco e o banco diz, olha, eu só te empresto esse dinheiro se você deixar um imóvel em garantia. Aí eu apresento o meu imóvel em garantia e aí assino ali uma hipoteca. Então essa hipoteca vai ser registrada no cartório do registro imóvel. Se eu puxar uma certidão de ônus reais do imóvel, vai estar lá a matrícula do imóvel, registro 1, no nome do primeiro proprietário, registro 2 vai estar registrada a escritura de compra e venda para mim, registro 3 vai estar registrada a hipoteca. Como é um ônus real, ele acompanha a coisa. Se eu vender e o comprador quiser comprar, registro 4 vem a escritura de compra e venda. Mas esse registro aqui não teve baixo, ó, o 3, ele acompanha, tá? Independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou demonstração de urgência, basta eu pegar a sentença e registrar. Para que isso? Aqui é um meio coercitivo, né? Para forçar a parte a cumprir a obrigação, tá? No prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informará ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Então, tomou ciência do ato, ela vai correr lá e vai querer fazer o pagamento para desfazer essa hipoteca. Então, a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro, tá? Se sobrevier uma reforma ou invalidação da decisão que impôs esse pagamento, a parte responderá independentemente de culpa pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, em razão da constituição dessa hipoteca, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos, beleza? Então, por hora, o que a gente vai falar de sentença é isso, tá? A gente ainda tem aí algumas questões como, por exemplo, a remessa necessária, que nada mais é do que uma condição de eficácia da sentença, mas isso aí a gente vai abordar num tópico específico. Por enquanto, a gente para por aqui e a gente se encontra na próxima oportunidade. Até lá!